Boa noite a todos. Então, estou aqui no lugar de Jordan Gurchev, por uma parte, iniciando a coordenação da atividade, porque em função de um imprevisto de compromisso, Jordan vai se atrasar. Ele entrará mais tarde, assumirá mais tarde a coordenação. Então, combinamos que eu começo na coordenação desta conversação, da qual faço parte também, pelo cartel do Núcleo de Toxicomania, e agradecendo o convite já. Uma observação de entrada. O cartel é o próprio cartel do núcleo que formamos para trabalhar durante esse ano, com Carla Fernandes como mais um, Alessia Fontenelle, membro também da escola, Guacira Cavalcante, associada do Instituto, Marcos, também associado, que infelizmente hoje não pode estar, e comigo, fazendo parte do cartel. A diferença dos outros núcleos que fazem parte do convite a falar sobre o amor nas preparatórias para o ENAPOL, o núcleo de toxicomania não estava trabalhando especificamente este ano sobre o tema do amor, mas a gente aceitou o convite porque, de um modo ou outro, apesar de estarmos sempre girando em torno da dureza das drogas, desse terreno árido da dependência química, das toxicomanias, nos encontramos o tempo todo falando de amor. Sobretudo, a gente discute muito a partir dos casos clínicos, tanto nossos como dos colegas que publicam, e o que está como a dimensão em jogo, de fundo, sempre essa dimensão do amor. Por isso a gente achou que podia dizer algo que era interessante conversar aqui. Mas dentro do tema de nosso ano, a pesquisa para esse ano é a eternidade do instante, como a gente escolheu abordar o tempo. O imaginário e o tempo na clínica das toxicomanias. Esse é o tema do cartel para esse ano. Então, estamos com a questão entre a eternidade e o instante, estamos por aí, mas fizemos um esforço de tentar articular algo com o tema do amor. Então, hoje, nossos discursos vão circular em torno de amores tóxicos, da toxicidade e do gozo, da montagem toxicômana, do gozo se tornando corpo, do amor infinito e da fissura do amor, entre outras coisas, que vamos girar. Então, sem dar mais voltas, vou passar a palavra a Carla Fernandes, mais um do nosso cartel, para começar. Boa noite a todos. Agradeço o convite para a gente estar aqui hoje, o cartel. Podemos ter uma discussão sobre o tema do amor, e foi muito interessante, porque a gente conseguiu discutir a partir de alguns casos clínicos e pensar o que poderíamos trazer hoje aqui para poder discutir. Então, vou fazer uma apresentação breve para poder ter tempo para os colegas falarem e a gente ter um tempo para conversação. Então, intitulei essa apresentação como Amores Tóxicos, a toxicidade do gozo. Estou em uma relação tóxica. Ou, muitas vezes me pergunto, estou sendo tóxica para o meu parceiro? São ditos e perguntas que emergem na clínica, que vão além dos casos de toxicomania ou do gozo obtido com a droga, e nos relança a pergunta acerca da toxicidade do gozo. Amor-repetição, a unidade imaginária e o complemento, com o impulso de fazer 1, 2.
De acordo com Castro, em 2013, num texto da conversação do Sexto Inapol, referir-se a essa dimensão tóxica do gozo leva a mais além de uma consideração da época atual, pois o que se deverá ter em conta, de maneira central, são os efeitos do gozo que se produzem em um ser falante pela inscrição de certos ditos em seu corpo. Ditos que adquirem um peso fundamental na sua economia libidinal, porque ao redor deles organiza-se um modo de gozo que regula a sua vida. Trata-se da dimensão tóxica do gozo sintomático, da repetição que se liga à pulsão de morte. Nesse ponto, estabelecemos a distinção entre a noção de parceiro-sintoma, proposta por Millet, e o gozo do corpo próprio como parceiro do toxicômano, experimentado via objeto-droga. O sintoma é um efeito do impacto do significante no corpo, um acontecimento de corpo, resultante do encontro com a linguagem. Implica, em sua vertente simbólica, um modo de gozar que se articula ao saber inconsciente. Em sua vertente real, assume uma dupla perspectiva: gozar do corpo próprio, que aponta para a dimensão de alteridade pelo viés do corpo como outro, e fazer uso do corpo do outro como meio de gozo. Desse modo, o gozo do sintoma é, por um lado, autoerótico, autístico, mas também é aloerótico, porque inclui o outro. É através do sintoma que se estabelecem as parcerias, como a parceria amorosa, por exemplo, nas quais um é para o outro meio de gozo. Trata-se aqui do gozo do um, porém acessado através do corpo do outro. Segundo Millet, o sintoma designa exatamente aquilo com que se deve viver. Disso se trata precisamente no sintoma parceiro. A perspectiva do sintoma como parceiro implica a abordagem do incurável no horizonte do tratamento analítico. E isso está muito próximo da clínica das toxicomanias, que põe em jogo também essa abordagem do incurável. Nas toxicomanias, entretanto, podemos afirmar que não está em jogo o parceiro sintoma, pois não está em questão o corpo sexuado. O toxicômano estabelece uma parceria com um gozo tóxico obtido através da droga, há uma demanda voraz de intoxicação, parceira assexuada de um corpo que precisa ser anestesiado. Isso é o que observamos na clínica com pacientes toxicômanos, que se mantêm sempre fiéis ao gozo, podendo não ser tão fiéis assim à droga. E aí eu trago aqui uma pergunta, parcerias distintas, para pensar duas modalidades que eu trouxe aqui a partir da clínica. A primeira, o gozo obtido com a droga e a droga como via de obtenção do gozo tóxico como parceiro. Essa parceria toxicômana com o gozo. Você pode então, repetir eu vou trazer... essa parte, Carlos? Pode repetir? Sim. Esse é um primeiro ponto que aponta mais para a perspectiva da toxicomania. O gozo obtido, o gozo que se obtém com a droga e a droga como a via de obtenção do gozo tóxico como parceiro. Se trata aí da parceria com esse gozo tóxico na toxicomania. Então, eu vou trazer os ditos de um paciente, que foi um caso que depois na discussão eu posso comentar, que foi muito interessante a discussão no cartel. A relação com o crack é como aquela namorada que você sabe que te faz mal e não consegue largar. Você está bem, você sabe que vai dar merda, mas vai lá de novo. A maconha não, é aquela que te deixa calmo, você consegue pensar, controlar os impulsos, mas às vezes a maconha não é suficiente. Então, esse é um ponto. O segundo, da droga como parceira, a droga de parceira. Testemunhamos também, no decorrer do tratamento de alguns pacientes, deslocamentos que se refletem nas parcerias amorosas, a substituição da droga
pela droga de parceira. Trata-se da repetição incessante do circuito da toxicidade do gozo, relançando o sujeito na condição de objeto dejeto. Esse também é um ponto que eu posso também, na discussão, deixar para a conversação, aprofundar a partir de um caso clínico, que foi um caso que eu comentei na última reunião do núcleo de toxicomania, de um paciente que apresenta um consumo desenfreado de drogas e, com o decorrer do tratamento, ele passa a apresentar, e através, esse gozo se apresenta de maneira voraz, muito mais através da relação com as parceiras amorosas, e nesse momento é interessante porque há algo de novo, porque há um certo distanciamento daquilo que promovia um impulso à pulsão de morte. Então, esse foi um caso que eu discuti no núcleo de toxicomania, foi muito interessante na última reunião, e a gente pode também deixar para poder conversar sobre ele. No primeiro argumento do INAPOL, do 10º INAPOL, Hack indica que, na nossa prática cotidiana, para mover o gozo parasitário, asfixiante e repetitivo, visando adivinhar algo da ordem do desejo, é preciso seguir na direção de nos indagar de que modo o amor pode fazer emergir o novo. Como introduzir o novo na passagem da toxicidade do gozo ao desejo? Promover intervalos, furos a partir da palavra, em uma época que tende a suturar os intervalos e a divisão subjetiva e deixar de lado as coisas do amor. Esse é um ponto que dialoga com a nossa investigação nesse ano no núcleo de toxicomania, essa relação com o tempo, dessa demanda voraz de tudo imediatamente agora, e como introduzir um intervalo para que algo do desejo possa emergir. O amor de transferência é a nossa referência para fazer passar do horror ao saber, ao desejo de saber, produzindo efeitos de vivificação no corpo. Segundo Reynoso, dizer e amor se entrelaçam no ultimíssimo ensino de Lacan, incluindo o amor como a condição para a existência do saber. O discurso analítico, como afirma Ramandil também no argumento, pode instaurar um novo amor, na perspectiva da invenção de novas modalidades de tratar o que se repete. Então, é isso. Ok, muito obrigado, Carla. Bom, bastante tema já para conversar. Então, passo a palavra a Alicia Fontenelle. Essa é a sua contribuição. Bom dia, bom dia. Boa noite para todos. Eu fiz aqui um esforço de trazer algumas questões que poderiam remeter, de alguma forma, à questão da inserção do analista, do amor de transferência. São algumas pontuações que eu ainda trouxe mais como pontuações preliminares para a gente poder discutir e avançar um pouco mais. Então, eu intitulei, na montagem toxicômana, o gozo se torna corpo. A toxicomania é uma resposta prática à questão do mal-estar, definida por Freud no mal-estar da civilização, como uma saída à desconexão entre a realização do desejo e as exigências da cultura. Seu consumo é um ato mal calculado, mas tentador, pois dilui as preocupações, negocia com a incompletude, com as preocupações e com o sofrimento. O prazer narcótico fascina por sua qualidade de negativar, de eliminar a dor física e, sobretudo, por amenizar a dor de existir. Entretanto, toda droga pode se apresentar simultaneamente como analgésico e como estimulante, numa estrutura de ambiguidade e reversibilidade. Por encerrar em si mesmo o seu próprio reverso, ela se inscreve como fármaco. Assim, é próprio do fármaco uma certa inconsistência, uma impropriedade que permite um retorno contra si,
ora como remédio, ora como veneno. Em A Farmácia de Platão, Derrida define farmacon como uma substância que introduz excessos no corpo do discurso e no corpo dos órgãos. De modo artificial, essa operação fabrica filtros e letras que secretam corpos estranhos, dimensão da droga, quando referida a um dizer. O consumo da droga é uma prática de gozo inscrito no corpo. Um gozo letal. Mais além que sedento de satisfação impossível, insiste até os limites do pior. Tanto Freud quanto Lacan não concebem a toxicomania como sintoma, senão como uma solução feliz. Trata-se de um tipo de resposta no qual se elimina qualquer troca que coloque em jogo a falta, o vazio e a castração. Ou seja, um gozo que prescinde das significações do outro, no Gerard Miller. Assim, dependência, repetição, infinito e negativação se articulam numa montagem que anula a angústia e as formações do sintoma. Podemos dizer que é uma resposta que tenta anular a divisão subjetiva, marcada por um não querer nada saber sobre o impossível, né? Isso é nas palavras de Freda. No seminário, O Outro que Não Existe e seus comitês de ética, Hugo Freda chama atenção para o fato de Lacan nunca se referir ao toxicômano, mas antes à intoxicação e à toxicomania. Com essa indicação, nos convida a pensar o toxicômano como inserido no interior desses termos e que, em alguma medida, se tem que construí-lo, inventá-lo, para que ele possa se abrir para a prática psicanalítica. Nossa época está centrada no ilimitado e não mais na lógica discursiva do pai, do todo que organiza e assegura as leis que regulam o gozo. A insistência do universal dá lugar à generalização, um todo em todos os lugares, segundo Miller. Assim, a liberação social da proibição paterna e, por conseguinte, o impulso ao gozo, estabelece as coordenadas para a pluralização das toxicomanias. Que lugar ocupa as substâncias na dialética do desejo? Lohan nos esclarece que, para esses sujeitos, a droga é uma presença absoluta. Não é um objeto A, mas essa presença absoluta, um gozo que se impõe ao sujeito, sem enlaçar-se à palavra. Segundo Le Poulichet, o sujeito se situa na borda de um impossível, em uma suspensão que simultaneamente revela e resguarda uma parte de gozo. Frente ao intolerável, essa montagem particular se dispersa ou dissolve toda a singularidade. Então, em nome do gozo, a adesão imperiosa ao produto faz ressoar nos corpos os ecos da pulsão de morte, na tentativa de desalojar as marcas do desejo e da castração simbólica. Com seu forte impulso autoerótico, as drogas vêm para preencher o vazio que inscreve um gozo que se torna corpo. Na toxicomania, segundo Le Poulichet, as suplências dão testemunho de uma insuficiente inscrição do corpo na linguagem. E nessa direção, a operação farmacon não se limita ao campo das psicoses, podendo se apresentar como uma operação de suplência na psicose ou como um suplemento narcisista na neurose. Então, na psicose, a operação de suplência promove um corpo alucinado como uma tentativa de escapar ao gozo do outro. Na neurose, por sua vez, a montagem de suplemento opera como uma tentativa de anular o desejo e o conflito psíquico. Configura-se como uma prótese imaginária
que reduz a discordância entre uma imagem real e uma imagem ideal e determina uma postura em que se ajusta uma imagem narcisística. Assim, nessa direção, Tarrabi defende que é pela via da significação do amor na transferência que a pulsão se enlaça ao outro. E nessa perspectiva, Laurent propõe que caberia ao analista deslizar no impossível de tratar, né? Na medida que se sustenta no lugar do impossível, desse impossível, se abriria para esses sujeitos o lugar da pergunta sobre o amor e sobre o desejo. Então é isso. Muito obrigado, Alessia. Muito bom. Então, passo a palavra a Guacira Cavalcante. Fazer seu comentário. Bom, vou começar, então, agradecendo aí o convite, né, ao núcleo, né, ao cartel. Amor infinito, amor tóxico. Objeto de meu mais amado, objeto de meu mais desesperado desejo. Não seja aquilo por quem ardo e não vejo. Seja estrela que me beija, oriente que me reja, azul, amor, beleza. Faça qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, ou de nós dois, seja. Quando pensei em trazer alguns elementos para a discussão, lembrei-me desse poema de Paulo Leminski, por me parecer, nele, estar em jogo uma satisfação sem fronteira, algo que fixa as escolhas, também pelo dizer que muito se assemelha ao que escuto das mães de filhos que utilizam o recurso à droga. No lugar em que trabalho, faço com uma psicóloga que está até aqui, Liz, um grupo de família que acabou, pelas particularidades dos casos, transformando-se em grupo de mães. Algumas falas costumam se repetir, mas tentamos intervir na singularidade de cada um. Algo bem difícil quando a identificação com o discurso sobre a droga opera. Ser mãe de um dependente químico. Mas hoje, a ideia aqui é colocar uma vinheta clínica para pensar o amor na parceria sintomática entre mãe e filho, quando a droga entra formando uma triangulação. Para esta apresentação, usei nomes fictícios. Maria começa a frequentar o grupo em função da internação de seu filho. No começo, suas falas são coladas a um saber científico. Conta do diagnóstico do filho, faz referências de livros, procura dizer como as outras mães devem agir, baseando-se no que leu, no que aprendeu com os livros, como diz. Aos poucos, começa, contudo, a falar mais de si. O amor não pode ter condição. Meu filho veio de dentro de mim, tem uma parte minha. A ciência até fala em células simbióticas. O casamento com o pai de seu filho teve uma condição. Um homem voltado ao trabalho, que se ausenta do convívio familiar. Maria toma o filho como seu, sua extensão, algo que aparece em seu dizer como células simbióticas, apontando assim para um modo de gozo em que o pai não entra, que é todo dela. Mário, o filho, não é orientado por ela ter sido causa de desejo do pai. Ao longo dos atendimentos, ele aparece como que encarna um objeto dejeto, respondendo ao que há de sintomático na relação familiar e fazendo, desde cedo, uma parceria com a droga. Millet, em O Osso de uma Análise, ao tratar do parceiro devastação, afirma: escrevo falacer feminino como não todo, que se dirige ao parceiro, e se dirige pela demanda de amor, que é potencialmente infinita, e que retorna ao parceiro feminino precisamente sob a forma da devastação. Com efeito, podemos dizer que, em função da estrutura não todo, o parceiro sintoma da mulher torna-se parceiro devastação. A devastação é a outra face do amor, é o retorno da demanda de amor, o que quer dizer que é como o sintoma, exceto que tem um índice infinito. Falamos de devastação quando há uma pilhagem que se estende a tudo, que não termina, que não conhece limites, e é em função dessa estrutura que um homem pode ser o parceiro devastação da mulher, para o melhor e para o pior. Eu encerro aqui a citação aí, a Millet.
Em muitos momentos, quando o filho não está bem, como ela diz, ela não consegue nem levantar-se da cama. Meu coração gela, afirma. Durante os anos em que ele ficou internado em outra instituição, Maria orienta a sua vida para recebê-lo de volta, mudando de profissão, de forma que possa adequar os seus horários às necessidades dele, como diz. Em um dos grupos, afirma: eu digo para ele que não importa o que faça, vou estar sempre aqui, ao lado dele. O amor de Maria parece ser fora do limite da lei, tem um índice infinito, e quando há qualquer ameaça de entrada na relação com o filho, ela volta-se contra. Os terapeutas que o acompanham, os médicos e o pai. Após fugir, como Maria diz, de uma reunião com a equipe que expõe a necessidade de o filho ficar mais tempo internado, liga para a clínica sem me dizer e agenda um atendimento apenas comigo. Um pedido de socorro. Nomeia. Nesse, afirma: não permito que ninguém entre, nem o pai, nem a equipe. E fala também de uma série de televisão, né, sobre uma família que luta para que o filho se livre da droga. E completa: nunca vivi o que estava ali. Nunca vivi o lado muito ruim de ter um filho que vende as coisas em casa, volta completamente drogado, apesar de que, na série, o filho morre. Quando enuncia isso, diante de meu olhar, dá-se conta do que dissera e se pergunta se é isso que quer, respondendo alto logo em seguida que não. Maria Eugênia Nunes, em Toxicomania e Família, Amor de Mãe, Amor Demais, afirma que o toxicômano parece estar sempre na fronteira entre a vida e a morte, arrisca a sua pele para poder viver. É como um combate que vai ao encontro da morte para surpreendê-la. A pensar sobre o caso em questão, sobre a vinheta, né? O gozo mortificante aparece na parceria da mãe com o filho, uma vez que a ordem é gozar de tudo, menos do gozo fálico. Mário pega algo disso e, quando sai, convida a mãe a fumar maconha com ele, algo que é lido por ela como uma tentativa de aproximação, mas que parece indicar que ele capta o sem limite da mãe, já que não chama o pai, apenas ela. A respeito desse sem limite, me ocorrem algumas questões para colocar aqui. Há amor na parceria entre Mário e Maria? Podemos pensar em um amor mortífero porque infinito? Por fim, retomo o poema inicial. Pelo amor de Deus ou de nós dois, seja. No gozo mortífero do poema e da mãe, um amor infinito não é sem condição. É preciso que seja dirigido a um objeto, não a um sujeito. É isso. Muito obrigado, Guacira, pelo poema. Então, agora é minha vez. Temos ainda uns minutinhos para abrir a conversação. Eu vou comentar dois recortes a partir de começar com um do livro de Nieves Soria, Nudos del Amor, Nós do Amor, e depois com um texto da Farmacon 11, um texto de Guy Briol. Então, esperemos que ressoe algo com a fala das colegas. Sobre o amor, Nieves fala em desamores do mundo. É interessante porque, inclusive para mim, algo que não está tão claro, mas ela diz: o amor é mais tempo do que espaço. Ressoando com o nosso tema. O amor é mais tempo do que espaço. Mas, lembrando que o nosso tema é a eternidade do instante, né? Ela diz: mas não é o instante eterno da angústia, senão o acaso, o tempo que se esvai. Lembrou o poema que Guacira trouxe, por favor, seja, porque esse ser que não deixa de ir embora, né? O amor trazendo essa dimensão.
o amor como uma experiência de despossessão. É a experiência de castração mais real, o amor. E a dimensão, a dita menção, Lacan chama assim, porque o amor é a dimensão da palavra. Agora, este ponto que me parece importante porque a fala de Carla, sobre todo a ilustração, os casos que ela traz, fala disto, deste lugar, desta dimensão do amor. O amor se faz com palavras que avançam nesse espaço cego, né? Se trata do lugar do amor. O lugar do amor estaria no ser falante, no entre. O lugar do amor é o lugar do entre. É o lugar que a própria Carla chamou de intervalo, né? Por isso instaurar um intervalo. Mas esse entre é o lugar do amor. É a partir da existência do dois que pode surgir, da alteridade, do outro sexo fugindo a um, que pode surgir essa dimensão como o três, o entre dois. E sabemos que no discurso do capitalismo, no contemporâneo, a partir do discurso da ciência, há um fechamento justamente desse intervalo, onde foi localizado a impossibilidade, está também aí. Estão solicitando que copie o poema no chat. Guacira, pode ser? Muito bonito mesmo. Então, vou passar agora a outro comentário. Só como uma referência, me ajuda por uma analogia que encontrei entre o amor cristão e o amor tóxico. Nieves Soria vai dizer mais no início, vai falar o amor neurótico, o amor fantasmático, esse amor que a gente leva e recebe nos consultórios, os analistas. É uma invenção ocidental e que não é em relação com o cristianismo, que leva a um amor universal. O que me pareceu que tem de interessante de correlação dessa passagem desse amor que está no campo do imaginário com o corpo do outro, né? Um outro sexo, a passar para ao registro do simbólico como amor universal, prescindindo do corpo do outro. Que ela vai situar como a perda da dimensão sexual do amor, que acontece aí, chamada perversão do grande outro. Um efeito do cristianismo, do cristianismo. O desejo deslocado para o real seria o masoquismo. Porque nas toxicomanias também a gente pode ver essa operação de deixar fora de jogo o corpo do outro na parceria. Se tínhamos antes, né, clássicos, digamos, aí onde vamos colocar também, por exemplo, o amor homossexual da Grécia Antiga, que é a primeira versão do amor que Lacan vai trabalhar. Tínhamos esse amor que estava no imaginário, e o desejo estava no campo do simbólico, e tínhamos a união entre o corpo e o gozo,
através dessa dimensão sexual do amor. Com essa invenção cristã, né, dessa perversão masoquista, desse fantasma masoquista, temos um modo de unir corpo e gozo de um modo assexuado, através do objeto sem passar pelo outro sexo. Parece que temos aí a correlação, né? A operação farmacon do toxicômano, a operação do toxicômano mesmo, nessa mesma linha. Me parece interessante isso. Bom, passo agora a comentário do texto de Guibriol, que aponta mais para a clínica em si. Guibriol diz que o sujeito toxicômano pode fazer laço com sua toxicomania de diferentes modos em função do meio onde ele se encontre. Não é que ele faz a parceria de um modo único. E, bom, para o que o Asira traz é a experiência do trabalho em instituição, onde trabalhamos em parceria, justamente. Então, comentar algo aqui do que a gente escuta muito no trabalho nas instituições, e na nossa, muito, sem dúvida, que uma dos efeitos do modo como se fazem os laços, das consequências disso, é que se fala muito em lugar de ouvir o adicto, o sujeito que está. E menos, ainda menos, o escutamos. Se pensa por ele, o que pode ser o porvir dele, ou a vinheta que o Asira traz, fala muito dessa posição. Ela chegou a nomeá-lo em posição de objeto dejeto. E entendo que quando a mãe não suporta e foge da reunião, havia algo de um sem saída, de não ter esse intervalo onde algo da voz do próprio paciente pudesse se fazer ouvir. Estava se dizendo o tempo todo, em nome do bem dele, o que devia fazer ou não fazer. Então, inclusive a decisão de como vai se tratá-lo e demais. E cada um tem a ilusão de que esta vez será a boa, a que vai funcionar. E os sujeitos sabem, uns mais do que outros, sabem se fazer dóceis. O Miller usou essa frase, esse significante há pouco tempo atrás para se referir-se sermos dóceis ao trans, ser dócil ao trans, né? E de fato a gente testemunha da passagem de muitos usuários por uma internação involuntária, sendo a docilidade de acompanhar todas as prescrições e todos os protocolos, mas que saem do mesmo modo que entraram. E acabam de sair e voltamos a reencontrar a mesma situação que eu trouxe, a internação. Não poucas vezes. Então, há uma aparente docilidade, né? As prescrições que a equipe condiciona, e a própria família. E depois, pouco tempo depois, nos confrontamos com a realidade inevitável de que nada pode ser feito sem ele, o sujeito em questão. Porque a primeira leitura que se faz é que é um manipulador, que há uma vontade de enganar ao outro, mas não se interpreta, sino que pode ser um modo de consistir um pouco. A Alessia trouxe essa dimensão da falta de consistência e às vezes a droga pode vir a funcionar para dar um pouco de consistência
a partir dos discursos. Então, essa semblante de docilidade, mas depois poder fazer algo como exceção aos imperativos das regras, pode ser um modo de ter um mínimo de consistência para existir. Bom, porque nesse campo, nas instituições, um modo mais rápido, práctico, Alessia colocou a solução práctica da droga. Realmente é uma prática interpretada como uma conduta. O modo como se trata é como uma conduta, não como um sintoma. É um modo de verlo, né? Na dimensão da psiquiatria. Nesse sentido que não há nada que ouvir, não há um dispor-se a ouvir. A palavra realmente é uma adicção. A palavra não tem peso nessa dimensão. E aí que o que se propõe, propomos com a psicanálise, vou pular para, já estão sendo 9 horas, então, adiantar para fechar para podermos conversar. De que se trata, então, em nosso caso? Vai dizer, no fundo, como assinala Gofreda, a palavra é a droga de substituição por excelência. Porque se, por uma parte, na via da prática, pragmática mesmo, se propõe substituir a droga por outra substância tóxica, que é a medicação prescrita, o que vai se propor, no nosso caso, é que a palavra seja a droga de substituição por excelência. Para poder permitir uma substituição significante, ali onde temos uma posição com valor de prótese, que implica o modo como alguém se apresenta, a prótese de eu sou toxicômano como uma prótese narcísica imaginária. E perante isso propor, porque não há toxicidade do significante da palavra. Bom,